A aplicação do Estatuto do Desarmamento, comparando com as outras instituições policiais, não como uma forma pejorativa, mas para mostrar a importância dela, do Estatuto para as guardas municipais, hoje todas as guardas municipais têm um padrão único a seguir. E esse padrão faz com que as guardas sejam sempre fiscalizadas, observadas, acompanhadas, a sua formação passa a ter um controle maior, o emprego do seu efetivo passa a ter um controle maior, a venda do armamento para a guarda, isso é fundamental. Então o Estatuto, ao contrário que muitos pensam, não é uma legislação prejudicial, e sim benéfica para a Guarda Municipal. Após o Estatuto do Desarmamento, tivemos o marco das guardas municipais, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. O que mudou? Regulamentou-se o que estava escrito na Constituição Federal. Então, se a gente observar a Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 7, determina que a União venha regulamentar as atividades policiais. E foi o que foi feito. O parágrafo 8º diz: os municípios, sendo uma faculdade, poderão constituir guardas municipais para a proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Que lei? Uma lei federal. Se é um princípio federal, é uma lei federal. Então não era uma lei estadual nem municipal. Com isso surgiu a Lei 13.022, vindo a regulamentar esse texto constitucional. Essa legislação colocou as guardas municipais dentro da sua atuação, aquela de 1530, da origem da Constituição, aquela de 1831, ou seja, o policiamento para o povo, a proteção sistêmica da população, uma polícia de prevenção. Ali nós temos um rol de atividades que pode e deve ser seguido. Além daqueles cumprimentos do Estatuto do Desarmamento, que muitos foram corroborados nessa lei, sobre a questão da criação da ouvidoria, corregedoria, e agora um conselho fiscalizador, que fiscaliza as atividades e o emprego, a aplicação dos recursos, que é interessante os municípios observarem. Ainda a questão do ingresso na carreira, todos devem ser estatutários mediante concurso. Por quê? Porque um controle de uma empresa privatizada, do seu efetivo, não tem como. Alguém que ingresse numa carreira que não tem um vínculo, é muito fácil perder o controle, porque entra e sai. Com isso, o Estatuto Geral das Guardas Municipais trouxe também as atribuições. E nas atribuições nós encontramos um rol de atividades, principalmente nas ações de prevenção, atuar nas escolas, agora sim consignado em lei, através de palestras, ações interativas, ações envolvendo a comunidade, porque a Guarda Municipal é uma polícia de proximidade, uma polícia de contato com o público, não é um contato físico, mas a aproximação. Esse distanciamento existe em algumas forças pelo tipo do emprego do efetivo. Então essa é uma das diferenças, que a Guarda Municipal exerce uma atividade de policiamento comunitário. Além disso, passou agora a ter também o Estatuto não, a Lei Maria da Penha, que trata também sobre o emprego da Guarda Municipal, a formação, inclusive sobre a suspensão do porte de arma, concedido pelo comando da Guarda, em situações que envolvem o Guarda Municipal na violência doméstica. Por aí nós vemos que existe um rol de legislações que tratam sobre a guarda. E vamos entrar agora no assunto previdenciário. Surgiu o SUSP. O SUSP é um programa de governo que surgiu em 2000, foi evoluindo, virou uma lei. Até que virou uma lei. Mas foram anos de evolução. Quando surgiu a lei, colocou as guardas municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, ou seja, disse que realmente as guardas municipais são operadores de segurança pública. O artigo 44 foi vetado. Fomos a Brasília, inclusive, na época, todos os nossos colegas que levantam a bandeira, não em prol da Guarda Municipal, mas em prol de uma nação onde tenha segurança e estabilidade e forneça segurança e estabilidade para o servidor que exerce a atividade policial no município. Que o objetivo principal é a população, mas para que se dê, nós temos que estar também amparados. Por isso, em Brasília, ao chegar lá, foi levantada essa questão, porque retirou-se aquele texto onde reconhecia, existe o reconhecimento
implícito na lei sobre o exercício da atividade policial da Guarda Municipal, mas esse artigo trazia o reconhecimento explícito. Por que tirou? A justificativa de alguns ministérios era fins previdenciários. Então vamos reconhecer a atividade policial exercida pela Guarda Municipal para fins do exercício da função, mas para fins previdenciários vamos colocar ele num rol igual a todos os demais servidores ou profissionais, ignorando aquela atividade típica da carreira. Eu vou ter um profissional de 70 anos correndo, já com sobrepeso, já com um problema de coluna, porque nós usamos capa de proteção balística, cinturão, N situações, fazemos o patrulhamento praticamente 12 horas consecutivas, diferente de algumas outras atividades. Por isso, existe a aposentadoria com algumas regras diferenciadas, não é um privilégio, é uma compensação de uma atividade exercida. O profissional da segurança pública, ele não desliga quando ele chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, ele fica dias, noites e assim por diante, anos, revendo ocorrências que deram certo ou errado. As que deram errado é pior, ou aquela do confronto armado que ficou registrado, não foi só um, são vários. Então é fundamental hoje nesse simpósio que se observe bem essa questão, o reconhecimento da atividade policial. E nesse reconhecimento, os fatores previdenciários, a questão previdenciária deve se levar muito em conta também. Perfeito. O simpósio, de forma técnica, trouxe muitos argumentos na questão previdenciária. Tivemos outros assuntos também colocados, mas a questão previdenciária hoje, todos os outros assuntos foram paralisados, pois dá uma garantia, uma segurança para que esse servidor continue trabalhando e que a sua força útil, realmente com credibilidade para a atuação da guarda, não recaia sobre o maior bem que ele próprio tem, que é a vida dele. Então acredito que o trabalho realizado a contento durante um período da vida e depois a aposentadoria merecida, né, professor? Inspetor Frederico, da Guarda, lá em Guarda Municipal ou Guarda Civil Municipal? Guarda Municipal de Curitiba, professor de História. Nós tivemos aqui uma aula e eu agradeço muito por mais uma vez vir aqui gentilmente falar com a gente do canal Marinho. Estamos à disposição. Um abraço para você. Obrigado. Estamos juntos. Até a próxima.